Aí galera do Direito Ambiental, turmas da manhã, quinto e sexto período, não é isso? Beleza pura, vamos fazer uma geral aqui para a gente começar o trabalho à distância. Vamos dar uma revisão. Alguns pontos que nós já vimos em sala de aula, né? Sobretudo com relação ao princípio maior que nós temos, que é o desenvolvimento sustentável, né? Inscrito aí no caput do artigo 225. Acho que é importante lembrar, né, esse artigo, porque pela primeira vez na história das constituições nós trouxemos um capítulo específico sobre meio ambiente, né, um avanço que nós tivemos. Lembra que nós fizemos em sala uma linha do tempo, né, colocando lá a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 como o surgimento do direito ambiental no Brasil. De certa forma é isso, né, o surgimento tem esse marco aí que é a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, não é? Lembrando que no planeta o grande marco foi a realização da Conferência de Estocolmo lá na Suécia em 1972, estabelecendo aí uma nova política, né, no cenário internacional. Deixa eu dar uma reguladinha nisso aqui, parece que a luz não está legal. Não, beleza, então, né? Então nós temos a Conferência de Estocolmo, tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 como um pontapé para o direito ambiental no Brasil, e nós temos em 88 o artigo 225 trazendo o meio ambiente como um direito fundamental de todos, né? Lembra, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é necessária a sadia qualidade de vida, incumbindo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo para as atuais e futuras gerações. Nós estamos falando de um princípio, nós estamos falando de um direito fundamental, nós estamos falando de pacto intergeracional, né? Então é interessante. Nós fizemos uma abordagem desse artigo, então dá uma revisada nele, dá uma olhadinha lá, porque o tema que nós vamos discutir é o que nós começamos a falar na última aula, né, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dado pela Lei 6938, tá? Que é o início praticamente do direito ambiental aqui no Brasil, né? Então nós temos aqui um cenário interessante, que é o cenário que nós vivíamos aí do crescimento da economia durante os anos 70 e dos grandes impactos ao meio ambiente que nós tivemos aí durante esse período, né? Logicamente não há uma grande preocupação com a questão ambiental. Eu havia comentado com vocês sobre a legislação ambiental no Brasil, que sempre foi setorial, né? Ela sempre foi muito específica, né? Setorial porque eu tenho lá o Código das Águas, eu tenho a proteção à fauna, o Código da Mineração, o Código Florestal. Não temos uma legislação, não tínhamos pelo menos uma legislação muito ampla, e essa legislação mais ampla ela se estabelece a partir da Constituição de 88, né? Bom, a política nacional ela vem antes, né? Ela foi disciplinada pela Lei 6938 de 31 de agosto de 1981, então ela, na verdade, a Constituição acabou recepcionando essa lei, e essa lei é a Lei Geral de Proteção Ambiental no Brasil, né? Logicamente você tem aí esse objetivo, né, de garantir o equilíbrio ao meio ambiente, compatibilizando a questão econômica com a questão da preservação. Nós até fizemos uma abordagem do artigo 170, estou com ele aqui, ó, da ordem econômica e financeira, que nós fizemos a leitura inclusive desse artigo em sala, né, falando no 170, ele fala o seguinte: olha, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: a soberania nacional, a propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, e no inciso 6º, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então temos aí uma consagração, né, que esse artigo 170 estabelece a ordem econômica e financeira, é o modelo capitalista. Capitalismo, nós falamos em sala, altamente
predatório, né, que degrada sem grandes preocupações o espaço, a natureza, e aí nos deparamos com uma situação como essa, né? Inclusive a que estamos vivendo agora também tem um vínculo direto com as questões ambientais, tá certo? Então tivemos essa perspectiva, né? Como nós vamos compatibilizar, né, essa questão do uso do meio ambiente, ou da preservação do meio ambiente, né, o uso por meio dos sistemas econômicos, principalmente para garantia do funcionamento da economia, que é necessário, nós falamos isso, não é proibido, mas o problema é como que isso se deu de forma predatória, né, um uso indiscriminado dos bens naturais ao ponto de gerar um desequilíbrio. Então, o papel do direito ambiental é exatamente tentar garantir esse equilíbrio, compatibilizar as relações que se estabelecem entre a economia e o meio ambiente, num quadro em que o processo de degradação já está bem avançado, né? Então nós temos aí uma série de desafios, tá? E a lei, ela traz, no primeiro momento, a lei, eu estou com ela aqui, a lei 6938, ela traz uma série de desafios. Primeiro, a discussão no artigo 2º sobre os objetivos. Na verdade, nós temos dois objetivos, né? Nós temos o artigo 2º trazendo o objetivo geral e o artigo 4º traz objetivos específicos. Nós vamos falar dos dois grupos aqui, né? Então lá no artigo 2º, tentando inclusive viabilizar aquilo que está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 225, né, tornando efetivo aí esse quadro, do parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º é a responsabilidade do Estado, né? Nós temos um direito-dever, o Estado tem o dever também, né, assim como a coletividade, de garantir o equilíbrio ambiental. Então ele fala, né, de forma bem clara no artigo 2º da lei, que a política nacional tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental que seja propícia à vida. Então esse é um elemento importante, né? Visando, então tem aliás, além da preservação, da melhoria e da recuperação, há um outro aspecto, né? Que é a busca das condições de desenvolvimento socioeconômico. E aí nós falamos da importância de se conhecer a questão vinculada ao desenvolvimento sustentável, né? Como princípio e como paradigma para o desenvolvimento do modelo capitalista. Tá? Não dá para trabalhar mais com capitalismo predatório, né? Esse que é o grande detalhe. Tá? Desenvolvimento socioeconômico, então leia-se também desenvolvimento sustentável aos interesses da segurança nacional, o que é óbvio, né? Nós somos um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós discutimos isso, inclusive falamos da questão da biopirataria, né? Da questão das fronteiras, né? Da evasão de uma série de recursos, do nosso patrimônio genético, inclusive. Então isso foi discutido já, e ele faz mais uma menção, né? Proteção da dignidade da vida humana, isso também está sendo discutido lá no 170. Cabe lembrar que a dignidade humana é trazida como um princípio fundante aí da República Federativa do Brasil, né, inscrito lá no artigo 1º, inciso 3º, né? Isso aí todo mundo lembra, atendido os seguintes princípios. Aí ele vai elencar uma série de princípios importantes aqui, né? Lembrando que a questão dos três objetivos, na verdade, nesse objetivo geral, né, ele fala de preservar, né, ou seja, de garantir o estado natural dos recursos, impedindo, pelo menos parcialmente, aí nós vamos ver isso na preservação permanente, a intervenção humana, tá? Garantindo a perpetuação desses recursos que deveriam ser intocados, né? A questão das APPs, por exemplo, trazidas lá na Lei 12.651, né? Outra coisa que ele fala na lei é com relação à melhora, né? Fazer com que a qualidade ambiental ela possa gradualmente ou progressivamente ser melhorada por meio da intervenção humana. Quer dizer, nossa ação ela não é só negativa, não é só de impacto de degradação, ela também é de uma intervenção que pode gerar melhoria, né? Então o uso adequado dos recursos pode nos trazer melhoria. E o outro aspecto que ele traz
lá no caput do artigo 2º é a questão da recuperação. E recuperar é você buscar o status quo ante, né, de áreas degradadas, sobretudo por atividades humanas com fins econômicos. Tem área que obviamente a gente não vai conseguir recuperar, por isso dos verbos aí, né, esse talvez seja o mais difícil de ser alcançado, exatamente por causa disso. Então nós vamos falar daqui a pouco dos princípios e dos objetivos específicos, né? Vamos fazer um intervalinho, vamos tomar uma água, vamos, né, dar uma esticada e a gente já volta, tá? E eu vou regular essa luz aqui também.